A associação surge no contexto quase político de termos percebido que as artes de rua eram uma arte de segunda entre os seus pares, entre a pintura, a música, o teatro. E surge no contexto da afirmação do teatro de rua nacional, em que não havia nenhuma estrutura, ainda não há, com o nome de teatro de rua. É muito interessante. Somos o único, por isso somos exatamente o contrário da vossa revista, que são plurais. Nós somos singulares, ou seja, não há mais ninguém. Porquê? E sem desprimor para a pluralidade, mas também afirmando a singularidade. A singularidade da nossa companhia era ninguém se atrevia a dizer eu sou teatro de rua, porque isso ficava imenso mal para ganhar dinheiro do Ministério da Cultura. Porque não era uma coisa que fosse financiada. Havia outros projetos financiados. Então, além disso, havia também o aparecer de uma visão que agora está afirmadíssima nas artes, que era a liberalização, a neoliberalização da cultura. E havia uma série de pessoas, desde empresas até associações, até políticos, por exemplo, em Santa Maria da Feira, que tinham uma visão neoliberal, que tudo isto devia ser uma espécie de grande mercado e tudo isso. E nós achávamos que o espaço público era muito mais do que essa visão de animação e liberal do mercado. Então, eu, enquanto ser pensante, resolvi que era a boa altura para fazer uma associação que defendesse, se não os artistas, pelo menos o conceito. Em Portugal, contemporaneamente, dos 5 países da Europa que têm o circo contemporâneo e o teatro de rua igual, em mesmo pé de capacidade de receber que o cinema, do que o bailado, são o teatro de rua. E a nossa Associação Teatro Nacional de Rua e a nossa prática muito contribuiu para isso, porque fomos desde o princípio os primeiros defensores públicos e foi para isso que ela foi criada. Este ano, por exemplo, na conferência Fresh Circles, em Santa Maria da Feira, há 2 anos, não foi este ano, já estamos em 2019, eu fui convidado para estar parte de uma mesa, de um painel, e a minha contribuição foi a história das artes de rua em Portugal. Ou seja, também foi um trabalho da associação e meu próprio, enquanto dirigente associativo, de mostrar ao mundo, porque estavam pessoas da Nova Zelândia, Austrália, China, a Fresh Circles é uma organização europeia, da União Europeia, e nós conseguimos, com aquelas coisas todas das traduções e não sei o quê, mostrar este espaço, mostrar o Conselho de Loures, mostrar toda a atividade da associação e da companhia, mas principalmente falar da Expo 98, falar do Chapitão, da história do bando, da história da educação pela arte após o 25 de Abril, dos momentos anteriores ao 25 de Abril, da falta de liberdade e da transição e de como, de repente, com o aparecimento de todos estes adventos e do Festival Imaginários em Santa Maria da Feira, em como as coisas tinham mudado. A companhia nasceu com o nome Teatro de Rua, e daí a brincadeira com o plural e o singular. A nossa especificidade é efetivamente essa singularidade. A singularidade, em termos físicos, da astrofísica, é o momento da criação. Lá o Stephen Hawking definiu a singularity, e essa singularidade, ou seja, a diferenciação, tem a ver com isto. Eu costumo dizer que, numa concepção mais arcaica de teatro de rua, digamos que a rua era o palco, como tu referiste, e referiste muito bem, mas mais do que isso, a rua é também o texto. É um bocadinho difícil falar da nossa especificidade estética sem falar da especificidade estética, isolar-me da ideia em que quem te está a ler ou quem me está a ouvir não sabe a diferenciação teoricamente entre teatro de rua e o outro. Ou seja, porque se tu conhecesses muito bem teatro de rua, eu falava-te da especificidade estética da Atelier e da companhia em relação a outras. Assim dá-me um bocadinho, porque, por exemplo, o próprio teatro é uma arte total, não é? Ou seja, tem tudo isso. Tem música, muitas vezes o teatro tem filmes, tem o teatro contemporâneo recorre a tudo isso. A especificidade é mesmo ser feito para ser feito na rua. E depois, a rua permite certas coisas que não nos podemos dar ao luxo. Quais coisas são essas? Logo, por exemplo, o fogo. Ou seja, um dos problemas dos teatros antigos era arderem. Dentro de casa, com panos e cenários e madeira, aquilo quando pegava fogo ardia tudo. Nós também podemos arder, não é? Mas a questão é, o nosso espetáculo pode ter fogo de artifício, pode ter chama viva, pode ter diferentes níveis de construções de fogo. E tem. E aí já é mais fácil falar da nossa estética. Geralmente tem fogo. Portanto, essa pode-se dizer que é talvez a grande diferenciação, é que além de ter fogo, tem fogo controlado por nós de uma forma profissional e que não é comparável com o fogo de artifício, embora também tenha fogo de artifício. Ou seja, é toda uma forma de esculturas de fogo
que requerem uma maestria, e desde a construção até ao uso, que eu poderia escrever um manual que teria no mínimo 200 regras, no mínimo, porque realmente não basta chegar, botar fogo e deixar arder, não é? Portanto, desde o lado daquilo ter que contar uma história e porque é que está a arder e fazer sentido essa relação com o público, até não ser perigoso, vai toda uma história que portanto, a estética... Quanto ao vídeo, já não é bem assim, porque o vídeo desde a primeira hora, a primeira performance que eu fiz foi com um projetor de vídeo. Portanto, ou seja, eu, enquanto artista, nasci com um projetor de vídeo literalmente na mão e a fazer videomapping, quando ainda não havia mapping, não havia programas de mapping. Havia, mas em Hollywood.